Reis capítulo 18. Ezequias restabelece o culto do Senhor. Agora que acabou o reino do norte, todas as atenções estão voltadas para o sul, que é o reino de Judá. A partir de então, não se fala mais do reino do norte, somente do sul. Verso 1 diz: E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Quer dizer, o Ezequias é avaliado como um excelente rei, dentro do padrão positivo de Davi. 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal, que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. Vejamos, o Ezequias ele empreendeu uma grande reforma. Ele tirou os altos, que é a adoração dos montes, que era um problema sério, porque quase nenhum rei bateu de frente, nem mesmo Davi e Salomão mexeram com os altos, porque os altos era popular, era uma questão social, as pessoas adoravam nos montes e eles não batiam de frente. O Ezequias tirou, quebrou as estátuas, porque estava cheio na terra, principalmente porque Acais, o pai dele, tinha colocado. A serpente de metal, aquela lá da época de Moisés, estava até aquele dia sendo adorada dentro do sistema de Israel. Ele tirou fora também. A adoração dos bosques, ele também tirou. Quer dizer, ele fez uma grande faxina no sul. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, e se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não serviu. E Deus apoiava e ajudava, porque ele estava justamente fazendo a vontade do Senhor. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Isso quer dizer que o rei Ezequias ele empreendeu uma grande reforma. Ele fez uma limpeza e Deus o prosperou por isso. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que ainda ele não tinha caído no norte, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou, que é aquele fato que nós vimos, e a tomaram ao fim de 3 anos. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Isso aqui é o que eu falei, equivale aos anos de 721, 722 a.C. Aí diz mais: e o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, e os fez levar para Hala e para Rabó, junto ao rio Gozã, e às cidades dos medos. Nós já lemos isso no capítulo anterior. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes transpassaram o seu concerto, quer dizer, furaram, quebraram a aliança. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Então, na verdade, aqui você tem uma realidade. A queda do norte coincidiu com o reinado de Ezequias, que foi um bom rei. Então, durante o reinado de Ezequias, Judá vai ter uma prosperidade relativa. Mas ele vai enfrentar uma crise tremenda a partir aqui do 13, quando Senaqueribe tentou invadir Judá e invadiu e queria destruir Jerusalém. Só não destruiu porque Deus não deixou. Mas ele vai passar um aperto justamente quando chega nessa parte aqui. Porque o Senaqueribe, ele na verdade foi o sucessor de Salmaneser. Então em 701, 702 mais ou menos, ele veio contra o reino de Judá para tentar destruí-lo. Mas Deus operou um grande livramento. Vamos para o 13. Senaqueribe invade Judá.
Versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Vejamos, Senaqueribe veio, ele dominou todas as cidades principais do reino do sul, Judá, que era o que permaneceu. E ele foi para cima de Jerusalém. E antes de ir para Jerusalém, ele justamente faz o quê? Ele faz uma expansão do seu domínio dentro do território de Judá, na parte de baixo do mapa, na parte sul. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Isso quer dizer que o rei Ezequias sugestionou uma submissão a Senaqueribe e daria um dinheiro para se tornar vassalo, a fim de que o rei da Assíria deixasse Judá em paz. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria, quer dizer, descascou, tirou o ouro do templo, do revestimento. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E, subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Vamos entender aqui. Mesmo Ezequias dando um dinheiro, dando um tributo, para que o rei da Assíria não viesse com tropas, mesmo assim, o rei da Assíria mandou seus mensageiros até Jerusalém para intimidar o rei e automaticamente dominar toda a cidade de Jerusalém. Aqui diz que eles pararam ao pé do aqueduto da piscina. Esse aqueduto da piscina foi uma obra das maiores que o rei Ezequias fez na sua época, porque isso aqui, na verdade, era uma grande cisterna que abastecia a cidade. Então, quando eles vieram, eles pararam justamente aonde? No aqueduto da piscina, junto ao campo do lavandeiro. O lavandeiro seria o mesmo que lavanderia para nós hoje. Então, ali, eles pararam o exército. Por quê? Quando o exército sitiava uma cidade, a primeira coisa que ele fazia era bloquear a água da cidade, para que os habitantes da cidade não tivessem acesso à água potável, a água que servia para consumo. E aí, ia vencendo as pessoas pelo psicológico através da fome e da sede. Verso 18. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Chanceler geralmente é o primeiro-ministro. Resumindo, aqui é o estado-maior de Ezequias. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém fala de lábios, quer dizer, fala de lábios, palavra de lábios, quer dizer, palavra da boca para fora, que não tem peso. Há conselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, ele a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Vamos entender. Quando o rei da Assíria manda essa mensagem, está falando o seguinte: vocês estão confiando em quem? Quando fala da confiança no Egito, é tipo, o Egito não tem força para te ajudar. Quando fala bordão de cana quebrado, o bordão era um cajado, é uma bengala que a pessoa se encostava. Então está dizendo assim, não tente se encostar no Egito, que o Egito é uma bengala rachada. E essa bengala rachada quebrada fura a mão de quem procura encostar nela. Tipo assim, não tem como prestar socorro. O Egito não pode socorrer a ninguém, porque ele mesmo está quebrado, está uma cana trilhada. 22. Se porém me disserdes, aí é onde pega para o lado do rei da Assíria, no Senhor, nosso Deus, confiamos. Porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo: ajudai a Jerusalém?
Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Então veja bem, ele agora está mexendo com o Senhor. Ele está dizendo o seguinte: também não confie no Senhor, porque o Ezequias foi ele quem tirou os altos e limpou tudo. Mais ou menos o seguinte que ele quer dizer: se esse Deus, o Senhor, fosse de verdade, ele mesmo faria o serviço. Então ele está simplesmente menosprezando o Senhor e colocando-o como sendo igual aos reis da terra. Olha no 23. Ora, pois, dá agora reféns ao Senhor. Reféns quer dizer escravos. O rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Está humilhando. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês me dão escravos, e eu dou para vocês cavalos de qualidade, cavalo puro sangue, cavalo de guerra, se vocês tiverem homens suficientes para montarem 1.000 cavalos. Ele está humilhando. Ele está querendo dizer que em Judá não há a mínima condição de reagir contra o poder da Assíria, contra o Império Assírio. E realmente, humanamente falando, eles não tinham. O grande trunfo de Judá e de Ezequias é o Senhor. 24. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu Senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Tipo assim, você não tem poder militar para resistir. Quem é que vai virar o rosto? Ó? Vocês não fazem um só homem dos menores que nós temos aqui. Nenhum dos nossos menores homens tem medo de vocês. Vocês estão procurando força no Egito, porque no Egito tem carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura sem o Senhor, olha a pressão psicológica, contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. E é mentira. Ele está dizendo que eles estão lá pelo desígnio de Deus. Por que isso? Porque isso foi conhecido que o Reino do Norte, preste atenção no que eu vou falar, que Samaria e o Reino do Norte caíram porque eles, na verdade, foram entregues pelo próprio Deus na mão da Assíria. E é verdade. Então agora ele está usando de uma estratégia dizendo para o rei de Judá que Deus também entregou Judá nas mãos dele. Mas é mentira. Isso não é verdade. 26. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, e Rapsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, quer dizer, na língua aramaica. Siríaco é o mesmo que aramaico. Porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Outra situação interessante. Quando os mensageiros chegavam, eles falavam na língua daquele povo. Então eles estão falando em hebraico. E o povo está entendendo tudo, porque na muralha ficava aquela plateia em volta da muralha, todo mundo ouvindo e assistindo. Então os maiorais de Judá, que são da classe alta, falaram assim: fala na outra língua, porque na outra língua eles grandes entenderiam e os pequenos não entenderiam. Só que eles vieram para afrontar. Aí eles falam assim, ó: porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, como eu falei anteriormente, eles ficavam na muralha, para que juntamente convosco, olha só, comam o esterco e bebam a sua urina? Por que essa pergunta? Porque quando uma cidade era sitiada, acabava a água, acabava a comida. Então eles ficavam numa precariedade muito grande, ao ponto de não comer e não ter comida. Não teria mais a comida. Então está dizendo assim: olha, eles têm que ouvir, porque eles têm que saber que eles vão comer esterco e beber xixi. Porque quando a água acabava, a pessoa urinava e chegava a beber a própria urina em determinados momentos. Aí diz assim: e Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. E falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Vejamos, quando ele falou em judaico, eu vejo que é hebraico, hein? Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Pressão psicológica forte. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes, quer dizer, fecha uma aliança comigo, e saí a mim, tipo, deixa o Ezequias para lá e vem para mim, o povão, né? E coma cada um da sua vide e da sua figueira, quer dizer, vocês vão comer livremente das árvores que vocês possuem.
e beba cada um água da sua cisterna, quer dizer, a liberação da água. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto. Quando fala trigo, tu sabe que é o cereal, o mosto é o vinho. Terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Ele está afrontando diretamente ao Senhor, dizendo que não protege. Agora veja bem, isso aqui é uma questão psicológica. Ele está dizendo: olha, vocês simplesmente venham até mim, vocês vão comer, beber, ir na plantação de vocês, até o dia que eu vou tirar vocês dessa terra e levar para uma outra melhor ainda, igual a essa, ou até melhor. Porque ele, na verdade, já está preparando o ambiente. Porque, como nós vimos anteriormente, a Assíria trabalhava nessa cultura, transportava os povos de uma região para outra e trazia de lá para cá. Então ele está dizendo: mas vai chegar um dia que eu vou levar vocês para dar um passeio em outra terra, terra boa, né? 33. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Claro que não. Todos os deuses foram derrubados, mas era porque o próprio Senhor entregava essas nações nas mãos do rei da Síria. Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade, que é feito dos deuses de Serfavaim, de Rena e Iva. Porventura livraram a Samaria da minha mão, e olha que Samaria era do Senhor, hein? Então ele está querendo dizer: ninguém segurou, nem mesmo o Senhor. Quais são eles dentre todos os deuses das terras? Os que livraram a sua terra da minha mão, a soberba pura também, né? Para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão, é porque na verdade nós entendemos claramente, eles só conseguiram dominar Samaria porque Deus queria punir Samaria e o reino do norte, correto? Mas aqui está sendo altamente soberbo, presunçoso. Ele acha que ninguém consegue evitar. O que ele quer, ele consegue. Aí diz aqui: porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra. Porque mandato do rei havia dizendo: não lhe respondereis, né? Não lhe respondereis, quer dizer, fica quieto. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, quer dizer, indignados, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Isso aqui é o estado-maior de Ezequias, que estava negociando de cima da muralha com os mensageiros da Assíria. Moral da história: esse capítulo 18 mostra que a Assíria, e através do seu soberano, no caso era Senaqueribe na época, ele levantou-se com grande soberba e queria dominar de qualquer jeito a Jerusalém. Só que tem um detalhe: Deus não estava no script do Senhor que Jerusalém fosse dominada pela Assíria. Vai ser realmente punida pela Babilônia mais à frente, mas não pela Assíria. Então aqui nós temos um contexto de opressão do Reino do Sul, mas um livramento grande do Senhor está a caminho, isso já no capítulo seguinte, capítulo 19. Por enquanto, terminamos o capítulo 18, segundo livro dos Reis, capítulo 18.